Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso Gotas de Estudo. E hoje nós vamos ler e refletir a respeito da segunda questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: que se deve entender por infinito? E a resposta: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Quando nós vamos falar um pouquinho sobre tudo o que é desconhecido se torna infinito, a gente pode falar que o grande desafio para entender a finitude é a ignorância. Claro que nós não falamos aqui a respeito de um Deus que se faz conhecido em sua integridade nesse momento de nossa encarnação, de nossa evolução espiritual. Porém, toda vez que nós estamos diante de algo novo e o desconhecido nos assusta, nós podemos dizer que infinitas possibilidades há dentro daquela oportunidade. E que mais? A gente precisa conhecer as leis espirituais para nos adentrarmos nas oportunidades que a encarnação nos coloca, de forma a ser proveitosa para a nossa vida. Para nos ajudar nessa reflexão, Miramês psicografa, através de João Nunes Maia, uma mensagem intitulada A Grandeza do Infinito. Vamos a ela. O infinito, como desconhecido para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem, e ainda mais se encontra onde achamos a permanência do nada. E aí a gente já começa a nossa reflexão. Porque se Deus está contido ali em tudo, tudo vem dele, como a gente falava anteriormente, na semana passada, sobre ele ser a causa primária de todas as coisas, não tem aonde nós olharmos ao nosso redor que nós não achamos ali uma obra do Pai. O problema é a gente achar uma obra no Pai na infinitude do outro que nos acompanha, na infinitude daquele parente que nos incomoda, na infinitude dos nossos vazios existenciais que muitas vezes não sabemos lidar, ou ainda com a infinitude das vidas que nós já tivemos até aqui e que deixam seus traços e suas marcas em nossos espíritos, e que hoje demonstram ainda a permanência e o quanto elas nos determinam as formas de vida. Não como um jogo de se isso aconteceu, o outro acontece, como se a lei de causa e efeito fosse apenas uma coisa programada. A leva a B. Não. A gente lembra que Miramês já deixa muito claro que o amor a tudo vence. O amor é a grande chave, a grande virada da nossa encarnação. Então, se podemos dizer que o infinito é aquilo que desconhecemos, podemos dar, por exemplo, o caso do amor. O amor para a gente ainda é desconhecido e por isso se torna infinito, porque ainda não conhecemos o amor como o do Pai, ainda não amamos nessa seriedade, ainda não amamos nessa potência, mas não quer dizer que ainda não temos condições de o fazê-lo da melhor forma que conseguimos. E assim, todos os dias, aproximarmos um pouquinho mais de Deus, rompendo essa infinitude, rompendo esse desconhecido, porque passamos a não somente sentir o amor enquanto amado pelo Pai, mas amando mais propriamente dito, o amor que Ele nos convida a ter sobre a sua criação. Se acreditamos somente naquilo que vemos e tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois desta forma agem também os animais. A razão nos diz, e a ciência confirma, pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. O que as almas encarnadas não veem e não podem tocar, definem a existência da força energética, senão inteligências exuberante, capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza do infinito em todas as direções do macro e do microcosmo. E aqui a gente vai lembrar que Kardec nos diz que nós temos que lidar com o materialismo
uma corrente de pensamento que entende que tudo está sobre as leis da matéria, de finitude, de concretude, e como se os nossos olhos, os nossos sentidos, ainda tão pequenos e mal desenvolvidos, embasados nos 5 sentidos básicos do homem, né? Como tato, paladar, olfato. Mas se somente isso nos fosse tocado, se somente essa fosse a verdade, que sentido teria a nossa vida? E que pouca serventia teria a existência? Qual falta de sentido, qual falta de propósito tocaria as nossas almas? Olha, se o infinito é justamente aquilo que para nós é desconhecido, podemos nos propor a nos abrir a possibilidade de entender que, além daquilo que os nossos sentidos alcançam, existe uma inteligência suprema que a tudo rege. Então, toda vez que a gente entende a nossa vida enquanto uma vida espiritual, nós começamos a perceber essa grandeza de Deus. Existem inúmeros aspectos científicos para nos dizer que o contato com a espiritualidade é que a gente não fala de religião, mais uma vez, a gente tem que ressaltar isso. A convivência com o pensamento espiritual, a fé, ela já é considerada promoção de saúde e para o bem-estar. Quantas vezes estamos de frente a alguém que para nós poderia estar louco dentro das dificuldades que estão passando, mas a fé os determina, os move para uma confiança suprema em Deus. E de se colocando sobre o seu cuidado, entrega sua própria vida a Ele e diz: Senhor, faça aquilo que o Senhor quer. Me dê força para suportar aquilo que é necessário. Me dê coragem para mudar aquilo que cabe a mim. Mas nada disso se toca. E eu acho que é a grande dificuldade nossa de estarmos diante de Deus. Os nossos olhos não vê, nossos sentidos não tocam, mas é apenas a confiança e o saber que Ele é Pai e que Ele nos cuida é o suficiente para viver de acordo com aquilo que Ele manda, com aquilo que Ele nos convida a viver. Se a gente para na vida somente aquilo que nós podemos tocar, as nossas próprias relações afetivas, elas são frágeis, porque o amor não se toca. O carinho vai muito além de um abraço. A demonstração de atenção nos faz muito melhor do que um presente recebido. Será que os sentidos não nos enganam? Quantas vezes a confiança é quebrada? Quantas vezes o amor vira desamor? Quantas vezes o carinho não se transforma em rancor? Mas se esses sentidos ainda primitivos que carregamos nos enganam, aqueles sentidos que ainda serão desenvolvidos podem nos levar muito além na nossa fé. E aí basta saber que Deus é. O ter uma fé consistente ao ponto de dizer: meu Pai, se eu não te vejo, não limita a minha experiência com o Senhor. Porque se a nossa experiência de fé, de intimidade com o Pai, fosse embasada somente nos nossos sentidos, a nossa fé jamais daria frutos. E Jesus já nos diz no Evangelho que se conhece a árvore pelo fruto. Então, que a gente saiba experienciar para além da pequenez humana. Porque Jesus já nos diz que um dia seremos como Ele. Vamos confiar nesse progresso espiritual que a gente está na caminhada. Vamos confiar na forma como a gente lida com a experiência de vida. Se sentimos dificuldades para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Compete a nós outros darmos as mãos em todas as faixas da existência e alistarmos-nos na escola do Senhor, sem perda de tempo, sem desprezar o espaço a nós oferecidos por misericórdia do Criador. É importante quando a gente entende que a grandeza do infinito, ela é conquistada a partir também de uma lei de sociedade
que mais para frente a gente vai chegar uma hora nela. Olha, se a gente entende que de mãos dadas, unidos, nós nos alistamos nessa escola divina que é estarmos encarnados, nós percebemos a importância do outro para chegarmos ao Pai. A reforma íntima, somada no esforço coletivo, promove a transformação do mundo. O mundo não é regenerado quando os espíritos que nele habitam não se propõem ao progresso, porque a progressão do mundo é a consequência da ação individual de reforma íntima de cada um de nós. Por isso que, por exemplo, os espíritos de luz nos convidam sempre a fazer o evangelho no lar, porque é o somatório das energias espirituais alcançadas pelo acompanhamento dos bons irmãos, inspirados pelos divinos amigos, que nós vamos nos dizer um somatório a iluminar as trevas que ainda habitam em nós e fazem nosso mundo ainda haver experiências contra a fraternidade, contra o amor, guerras e por aí vai. Então, aqui Miramês nos lembra que a experiência de Deus ela é individual, mas não solitária. A experiência de Deus se faz coletiva quando percebemos no outro a forma de encontrá-lo. Por isso que a gente fala dentro da doutrina que fora da caridade não há salvação, porque a caridade se torna remédio para rompermos a ideia de infinito a partir do conhecimento de Deus, que se dá pela intimidade com Ele, pela fé, pela prática da fé nas boas ações. Estamos situados em baixa escala no pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo, como as leis menores que nos sustentam todos em plena harmonia, como microvidas no céu da divindade. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Nada errado existe na lavoura universal. O erro está em quem encontra. Basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre de sua perfeição, para crermos que tudo se encontra onde deve estar e onde a vontade do Senhor desejar. E aqui, Miramês nos leva a pensar que existe uma progressão de espíritos. Quando a gente vai consultar a escala espírita, a gente vê que existem espíritos de todas as ordens. E aqui nesse mundo ainda temos espíritos primitivos, ainda temos espíritos em processo de despertar para a razão. Existem espíritos de todas as formas. Mas o que que nos une? O cuidado de Deus. O que que nos faz perceber a ação de Deus num mundo tão plural, a sua obra? Quando vemos a harmonia da natureza, entendemos que há leis que vão muito além do nosso entendimento. Tem uma série na internet, nessas plataformas de streaming, em que um menino super inteligente diz à mãe: olha, se a gravidade tivesse pouca variedade, o mundo não seria possível, a vida nesse mundo não seria possível. Então, alguma razão há, alguma inteligência rege a tudo. Então, essa inteligência, demos o nome de Deus. Então, como que a gente pode entender que há uma inteligência que rege isso tudo e não percebemos essa inteligência agindo em nós? Ou não entendermos que nós somos frutos dela? E depois ele diz que como que a obra de um perfeito, que é Deus, seria imperfeita? Quando Kardec nos diz que fomos criados simples e ignorantes para a conquista a partir do livre-arbítrio de nossa evolução espiritual, ele nos lembra ainda mais que essa caminhada evolutiva é regida por leis universais que nos fazem partícipes dessa harmonia divina. Que não fomos criados para outro motivo que não seja a felicidade. E que o Pai
nos dá todos os esclarecimentos a partir do momento em que nos abrimos a Ele. Não adianta falarmos que cremos em Deus se nele não agirmos, se não deixarmos com que sua obra nos toque. Então, aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente se encontre com as pessoas, indiferente se há dificuldades ou glórias, o importante é entender que no momento certo e junto com as pessoas certas, algo há para ser aprendido. Por isso que temos dentro de nosso convívio desafetos que vão nos inspirar a modificação da nossa história, mas há pessoas de profundo afeto que nos ligam, por laços sanguíneos ou não, que como espíritos afins nos sustentam para essa caminhada. Não andamos sozinhos. Vivemos em um mundo de duras provas, de reajustes em busca da harmonia. O Cristo é a porta da felicidade, ensinando-nos a conquistar esse estado d'alma com as nossas próprias forças, porque Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, em favor de todos os seus filhos. Ninguém é órfão da bondade suprema. E nesse parágrafo, Miramês coloca algo intrigante. O nosso caminho é de reajuste para a harmonia, porque fomos criados harmônicos. Todas as vezes que bate em nós o processo de desarmonia emocional, familiar, financeira, é porque algo de anterior provocou, por nossa responsabilidade, a alteração do processo de harmonia em que fomos criados. Então, todos os dias, o que nós somos convidados é retornar à essência, retornar ao conhecimento de Deus, retornar a caminhar na nossa vida exatamente, regido na integridade pelas leis de harmonia que Ele nos fez. Deus não nos criou para dificuldade. Quando nós a encontramos, por algum motivo a responsabilidade é nossa. E Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo quando fala da causa das aflições. Se não a encontramos nessa vida, em outra certamente nós vamos encontrar. E ao invés de ficar vasculhando quem é o responsável de quê, às vezes o nosso grande convite é: qual é a parte que me cabe e como transformá-la? O infinito é infinito para nós. Para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e aonde o perfume exala. É a alegria na sua pureza singular. É de ordem comum nos planos superiores que devemos começar pelas lições mais elementares, que nos despertam o coração primeiramente para a luz do entendimento. Aqui Miramês recorda para a gente que, tal como num processo escolar, onde primeiro a gente é alfabetizado, depois a gente amadurece dentro do conhecimento da linguagem, para depois chegarmos a estudar obras mais complexas, existe um caminho pedagógico para chegar à faculdade, existe um processo de maturidade do espírito para chegar ali e suportar aquela gama de conhecimento, assim também se faz na vida espiritual. Porém, nós ainda, tão pequenos e tão frágeis nessa caminhada, queremos por vezes passar a prova, pular de ano, sem ter as competências necessárias. E por isso que cada vivência nossa é para nós tão importante. E ao invés de nos revoltarmos com Deus, seria a hora mais urgente de aconchegarmos a sua vontade. Porque se o infinito para nós ele é desconfortável, para Deus, o infinito é sua morada. Para Deus, é claro que o infinito é apenas um de seus atributos. O infinito se torna para ele natural, porque ele não tem início e não tem fim. Quando coloca para nós que o conhecimento se passa pelas lições elementares, a gente pode perceber por que a doutrina espírita nos chama tanto ao estudo, para o conhecimento. Porque se para a gente chegar mais tarde em conhecimentos mais profundos das leis divinas, se
buscamos entender a nossa consciência enquanto espírito, nós precisamos de base para que o nosso edifício espiritual seja fortalecido e embasado sobre pedras, para que, sendo sobre areias tão frágeis, tão macia, tão fina, não caia, que a nossa construção espiritual não seja imprudente. E ele fala assim: querer buscar entender o profundamente desconhecido, sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual, é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. E aqui a gente vai parar, porque ele fala que esse caminho de espiritualidade que nos leva a enxergar o infinito como possibilidade é justamente um caminho de evolução, de crescimento espiritual. Mas cuidado, não quer dizer que por isso não haja falsos profetas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que às vezes escutamos dizer em voz alta: aqui está Jesus, aqui isso, aqui aquilo. Ou personifica que apenas aquela pessoa te leva para o caminho certo. Cuidado, porque a ignorância muitas vezes é justamente a consequência de andar sobre caminhos duvidosos. Porque se a gente não dá um passo para depois outro, e depois outro, a gente quer correr ou saltar etapas, uma hora a gente vai retornar. Porque cada etapa é importante. Vamos pensar no processo educacional. Ninguém vai do primeiro ano para a faculdade. Ninguém deixa de passar pela alfabetização para ir para o ensino médio. Cada etapa, cada conhecimento adquirido é para nós importante. É por isso que para nós é importante estarmos aqui, aonde estamos. Se queremos conhecer alguma coisa no que se refere ao infinito, principiemos na autoeducação dos costumes, observando quem já fez esse trabalho e copiemos suas lutas. Os céus da nossa mente abrir-se-ão, e as claridades da sabedoria universal nos banharão com o esplendor da conscientização da verdade. Aqui é bonito porque Miramês nos lembra que a autoeducação é essencial. Quando nós temos condição de olhar para dentro da gente, existe uma infinitude conhecida e uma infinitude desconhecida. Quem de nós ainda pode dizer que se conhece por inteiro? E se a gente limitar a essa encarnação somente, ainda assim tem infinitas possibilidades em nós desconhecidas. Ainda que as vivências sejam concretas, quantas delas nós esquecemos? Quantas delas o nosso inconsciente esconde? Mas quantas delas que, sendo desconhecidas, mesmo assim, moldam a nossa ação? Às vezes, memórias, traumas são esquecidos por nós, justamente como uma zona de segurança para a nossa emoção, para a nossa mente, mas nem por isso os eventos traumáticos deixam de deixar resquícios que determinam nossa forma de agir. Assim também, esse desconhecido a quem chamamos Deus, de uma maneira muito mais sublime, toca a nossa vida e nos diz: olha, vocês são meus filhos. Confie em mim. Perceba a minha ação. Me deixe sair do desconhecido para o conhecido, tal qual é possível na zona espiritual onde você está. Onde você está. Nós não podemos compreender tudo de Deus, mas algo já nos é possível. Então, por que não nos deixar tocar por isso? Por essa parcela que já nos é concedida. E aí ele termina: quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibra todas as suas leis.
em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da própria alma. E olha a grandeza dessa mensagem final aqui de Miramês. Se você quer encontrar a Deus, vai para dentro do seu próprio coração. Você, eu, a obra de Deus não se confunde com o Criador. Nós não somos uma parcela dele. Nós somos frutos da obra dele. Deus não tem um pedacinho dele em nós, porque Deus não se fragmenta. Existe a centelha de amor dele em nós, porque o amor é seu fruto. E isso nos move. Então, ao invés de ficar procurando Deus em todas as oportunidades, em todas as coisas, em cada vivência, vamos procurar Deus dentro. Porque se somos obra, algo dele, algum carinho dele, o amor dele, nos toca profundamente. Porque ninguém cria algo sem colocar ali a sua intenção. Ninguém cria nada ao acaso, muito menos Deus, que sendo perfeito, busca fazer uma obra perfeita. E aí ele coloca que nós somos esse universo em miniatura. Por que é tão importante desbravar tantas coisas? Às vezes, por que tanto conhecimento, tanta informação, se o básico nos falta? Conhecimento de nós mesmos. E se, para conhecer o infinito do Criador, a beleza da criação, Miramês nos fala, começar a entender o infinito da alma. E quando a gente mais mergulha em nós, mais próximos de Deus estaremos. Porque conhecendo o nosso infinito e tornando ele conhecido, conheceremos a Deus. Um artista, quando ele é estudado, seus estudiosos vão ali na sua obra e olha ela com carinho, estuda cada pedacinho dela. E aí eles vão entendendo a forma de agir, o trabalho, as características daquele artista. Vamos olhar cada pedacinho nosso para entender melhor o artista que nos criou, Deus, nosso Pai. Meus irmãos, fiquem em paz e que Jesus nos abençoe.